Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a Bíblia, vou caminhar com vocês. Vamos ler, por favor, lá em Isaías capítulo 43, versículo 21. Preste atenção, grife esse versículo aí. Quando você estiver em crise, sem identidade assim, né? Para que eu sou igreja? Por que eu fui feito igreja? Esse versículo responde, tá? O que diz aí? Isaías 43, versículo 11. O que diz? Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu... Preste atenção, Deus está dizendo que Ele nos formou para Ele, somos o povo dEle, para celebrar, não o seu louvor, tá? Ele diz o meu louvor. Porque Deus é que põe louvor no coração do crente. Lembra do Salmo 40? Ele me tirou de um poço de lama e perdição, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e colocou nos meus lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Então toda adoração do povo de Deus, ela não é uma adoração humana, ela é uma adoração produzida pelo Espírito Santo de Deus. Você acha, porque Deus habita em meio aos louvores, você acha que a gente pode produzir alguma peça musical ou de adoração que impressione Deus? Porque Ele é o Deus de toda a glória. É porque tem cantor que pensa assim, que se ele não cantar o culto não presta. Tem tocador que diz, não, eu não vou não. Ele acha que ele é tão indispensável e ele não está entendendo que estar aqui tocando é um privilégio. É uma consciência de que eu fui chamado por Deus. Eu fui escolhido para sermos igreja, povo, com a finalidade de adorá-lo. E eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Está lá no Salmo 115. Salmo 115. Salmo de número 115, versos 17 e 18. O que diz aí? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. A palavra mortos aqui tem o sentido tanto de morte física, como também de morte o quê? Espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O ímpio, a pessoa que está morta espiritualmente, ela não adora. Ela não adora. Ela não é ainda um sacerdote do Deus vivo e verdadeiro. Então, veja bem, fazer culto para agradar incrédulo, isso é besteira. Teve igreja aí que trouxe música popular brasileira para o culto, para agradar. O culto é santo. E o culto, ele é uma expressão da santidade da igreja. Vocês estão entendendo ou não? E veja que nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Ou seja, nós passaremos a eternidade o quê? Adorando a Deus. E você que é desafinado, que não sabe cantar direito, quando você for glorificado, você vai ficar bonzinho.
Então você não vai precisar da Beth para dar aula de canto para você e tal, né? Você vai adorar Deus o resto da sua vida. Você será um adorador perfeito. Mas vamos caminhar um pouquinho, e eu quero usar só 2 textos do Novo Testamento. 1 de Pedro, por favor, capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2. Veja bem, no versículo 5. 1 de Pedro 2, 5. O que diz aí? O que diz? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então veja bem aqui, há muitos detalhes importantes nesse versículo. Primeiro, a igreja agora é uma casa o quê? Espiritual. Jesus disse para a mulher, chegou a hora, não é em Jerusalém, não é no monte, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então se nós nos reunimos aqui, ou se nós nos reunimos embaixo de uma árvore aqui, ou na beira do rio, nós somos o quê? Edifício espiritual. Você está entendendo? O que define a igreja adoradora não é mais o espaço, não é mais o cerimonial, é a identidade da igreja, aquilo que ela é em Cristo. E veja que diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, porque os mortos não louvam a Deus, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio o quê? Santo. Outro dia o cara veio fazer a pergunta para mim, pastor, eu posso tocar na igreja e tocar na noite? Eu falei, não. Quando você toca na noite, você toca para o diabo. Domingo você toca na igreja? É para Deus? Não, mas isso é muito exagerado. É o seguinte, irmãos, o sacerdócio é santo, é ou não é? O que é sacerdócio santo? Sacerdócio o quê? Separado. Então você vira um cantor gospel, um tocador gospel, qualquer coisa assim. Tá certo? E nós precisamos entender, não vamos acabar com a carreira artística não, tá? Porque essas igrejas neopentecostais, eles inventaram um negócio de levita. Ah, meu filho é levita, toca na igreja. Não tem mais levita, agora todo mundo é sacerdote do Deus vivo e verdadeiro. Nós somos sacerdotes santos, separados. Então vamos parar com tem umas coisas que a gente precisa simplesmente ler a Bíblia. Tá certo? Por que a gente não está ainda, como os judeus estão preparados lá, sacrificando animais aqui? Porque Cristo, de uma vez por todas, fez um único sacrifício. E Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Então, diz o texto, sacerdócio santo para oferecer sacrifícios o quê? Espirituais. Quais são esses sacrifícios que a gente usa? A oração, a palavra, o louvor, a pregação, os sacramentos, as boas obras. Tudo isso é chamado de sacrifício o quê? Espiritual. Tá bom? E nós temos que oferecer sacrifícios espirituais a quem? A natureza, agradáveis a Deus. Agradáveis a Deus. Porque tem gente que quer fazer culto coletivo para agradar quem? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. O nosso culto tem que ser agradável a Deus. Para ser agradável a Deus, ele não pode ser uma invenção minha, ele tem que seguir o quê? A Bíblia. Eu sei que você é criativo, mas vamos seguir, né, a simplicidade da Bíblia. Por fim, diz aí que esse culto, ele é por intermédio de Jesus Cristo. Veja, por favor, Hebreus capítulo 13,
Volta um pouquinho aí. Hebreus, capítulo 13. Versículo 15. Vamos ler juntos? O que diz aí? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Preste atenção, novamente, Cristo, ele é o mediador do culto. Culto é oferecimento. Tanto a palavra liturgia, a palavra proskinel, a palavra latreia, todas as palavras do Antigo Testamento e do Novo Testamento para culto, significa serviço. Então você não vem para a igreja para buscar. Eu vou lá porque hoje tem uma bênção para mim. Vai ter bênção sim, mas você não vem com esse espírito. Você vem com o espírito de oferecer. Por isso que na língua inglesa, né, eles usam o termo, não usam o termo culto, usam a expressão serviço. Por isso que o Salmo 100 começa dizendo assim: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Vocês entenderam ou não até aqui? Por que nós adoramos? Porque Deus nos escolheu, nos salvou e nos transformou para Ele sacerdotes. Veja Apocalipse, capítulo 1. Versículos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6. O que diz? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O quê? Amém. Então você não é levita, tá? Você pode até levitar, mas você não é levita. Você é o quê? Sacerdote. Quem fez você de sacerdote foi quem? Cristo. Cristo fez de você um sacerdote para adorar, para servir o Deus Todo-Poderoso. E o que é que o sacerdote faz? A função principal do sacerdote é a adoração, é o culto. Tá certo? Então, por que a igreja ela adora? Porque ela foi criada por Deus para adorar. Então a nossa identidade, aquilo que nós somos, vai determinar aquilo que nós fazemos. E aqui entra uma coisa importantíssima aqui, é que não existe uma casta sacerdotal. Tá certo? Então, o louvor, por mais rebuscado que ele é feito aqui, no sentido de excelência, de dar o melhor para Deus, é igual aquele irmão que está lá na periferia, naquela igrejinha pobre, paupérrima, cantando sem acompanhamento um hino a Deus. É o mesmo culto. Amém? Então, quando eu vejo aqueles cultos lá na África, os africanos adorando a Deus debaixo daquelas árvores, eu vi agora na Indonésia, uns irmãos cultuando a Deus com água até as pernas, eles adorando a Deus dentro da igreja. Por isso que o culto, ele é visto dentro da visão bíblica e reformada como culto individual. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. Isso é culto o quê? Individual. Você cultua também como família. Você faz o culto doméstico com a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao... O verbo servir ali é o verbo adorar. Adorar.
Por isso que existe no Antigo Testamento as adorações familiares. Por isso que quando Pedro chama Cornélio, você se lembra disso? O Cornélio manda buscar Pedro, ele reúne toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Por que a sua casa vai ser salva? Para que a sua casa seja um lugar de culto, de adoração a Deus. Então, se sua casa é boteco, se a sua casa é casa da luz vermelha, está tudo errado, tá? Você como crente? Não, porque você deixa seu filho, adolescente, transar com a namorada dentro da sua casa, se tornou um prostíbulo. Então, casa é coisa santa, família. Deu para entender? E aí vem agora o culto público, o culto da igreja. Sabe como é que era chamado lá no Antigo Testamento? Santa convocação. Tocava a trombeta e o povo era convocado. Era convocado. Veja no Salmo 65, por favor. Salmo 65. Eu estou fazendo um estudo pessoal sobre o poder extraordinário do louvor. Que o coreano falou um negócio comigo que eu fiquei encucado com aquilo. Ele diz assim: se a oração é o oxigênio do crente, se a palavra de Deus é a comida do crente, o louvor, a adoração, é o pulsar, é o pulso. Gostado da ideia? Não é minha não, é de coreano, tá? Geralmente o que eu falo de bom não sou eu copio. Mas como é que você mede se a pessoa está viva? Pelo pulso. Como é que você mede se a sua fé está fervorosa? Quando há o quê? Louvor, adoração na sua vida. Salmo 65. Grifa esse versículo aí também. Versículo 4. O que diz aí? Salmo 65, versículo 4. O que diz? Venturado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo. Presta atenção, você é bem-aventurado, porque você foi escolhido para habitar na casa do Senhor. Então, quando você vem para a igreja no domingo aqui, você não está fazendo favor para mim não, tá? Você está fazendo aquilo que você deve fazer como crente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou para a igreja porque eu preciso da igreja. Eu fui salvo para estar junto na igreja, adorando na igreja. Mas vamos lá. Eu vou dar para vocês aqui algumas razões. Eu estou escrevendo, tá? Estou estudando o assunto. Se der certo, vai virar um livro. Mas eu não sei que hora eu vou escrever, mas eu estou estudando. O poder extraordinário do louvor. Pastor coreano, ele disse aqui, o pastor O, a igreja dele tem 100 mil membros. O departamento de música dele é fantástico. Ele tem as madrugadas de oração. E ele diz assim, pastor Arival, eu uso a adoração, o louvor, para atacar Satanás, porque Satanás me ataca. Ele está ao nosso quê? Derredor. Quando Jesus diz, não nos deixe cair em tentação, Jesus já está dizendo que você vai ser tentado. O diabo vai atacar você. Qual é o contra-ataque? O império contra-ataca. A adoração. Certo? Quando o diabo fica querendo mostrar que você é pecador, que você não presta, você canta a música do Armando Filho. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aí você começa a adorar a Deus. Eu estou selecionando, tá? Como é que a gente já está com medo? Você está com medo.
Aí você canta o Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. Gostaram, não? Não é só a Soares que canta, não, eu também canto. Você, quando começa a louvar, há uma manifestação do poder de Deus. Sabe por quê? Porque Deus habita em meio aos louvores. Quero dar 3 razões hoje só de entrada. Depois a gente continua estudando esse assunto de adoração. Por que há um poder extraordinário no louvor? Primeiro, eu vejo que o louvor nos faz pessoas teocêntricas. Ou seja, quando você começa a adorar a Deus, você deixa de pensar em si mesmo e começa a pensar em Deus. Você sai de si mesmo. E você sabe claramente que o objeto do nosso culto é quem? É Deus. Esse Deus o quê? Incomparável. Então quando você começa a adorar, quando você começa a louvar, certo? Faz um teste aí, né? Hoje tem os pendrive da vida aí, você põe no carro para usar na hora do engarrafamento. Porque na hora do engarrafamento você quer xingar. Você fica nervoso. Não é assim? Aí você começa a adorar. Aí você começa a pensar o quê? Nas coisas lá do alto, como diz Paulo lá. Se você nasceu, pensar nas coisas lá de cima. E eu queria ler com vocês Salmo 147. Salmo de número 147. Eu gosto desse versículo demais. O que é que diz aí? Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Veja, louvai ao Senhor porque é bom e amável. E eu gosto aqui, cantar e louvor, mas não diz assim, cantar e afinado. Diz? Se você pegar os cânticos em Lucas, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Simeão, quem foi que tirou o primeiro lugar? Quem foi que cantou melhor? Então não existe competição em adoração, tá? Quando Maria, ela canta, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí ela vai cantando. Certo? Eu sou muito banido lá em casa porque eu canto demais no carro. E ninguém quer ouvir eu cantar, mas Deus se alegra. Você já notou isso? Não pode também, né, como tem em algumas igrejas, o irmão que canta mal, chega aqui e diz, eu vou louvar a Deus aqui, peço que os irmãos me acompanhem em oração. Né? Aí começa a cantar, a igreja começa a chorar, e é difícil também, não pode ser assim. Quando o canto ele é exposto, né, publicamente, é diferente, você tem que dar o melhor. Mas uma coisa que você descobre na adoração, que não é o aperfeiçoamento, quando você começa a adorar a Deus, o Espírito de Deus se manifesta.
Espírito Santo de Deus. Porque quem produz o louvor é o Espírito Santo. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 12, que ninguém pode chamar Jesus Cristo de Senhor, senão pelo Espírito Santo. Tá certo? Nós adoramos, Paulo diz orai com entendimento, mas orai também no Espírito. Então nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. O que eu gosto desse salmo é que diz assim: se existe uma coisa que fica bem em você e fica bem para Deus, é o louvor. Fica-lhe bem, ou seja, é uma coisa que cabe na vida do crente. Porque os demônios, eles não louvam a Deus. Os mortos espiritualmente não louvam. Quem é que louva? Nós. Então quando a gente adora, isso fica bem para a gente. Fica ruim para você quando você murmura, quando você reclama. Mas quando você louva, fica bem. E o Salmo 146, que é onde começa aí os salmos de aleluia, começa dizendo assim, aleluia. E aí o salmista diz, louva, ó minha alma, ao Senhor. Ele diz para a alma dele, louva, ok? Ao Senhor. E ele diz, louvarei ao Senhor durante o que? A minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Se você vai viver eternamente, você vai cantar então o quê? Eternamente. Então comece ensaiando aqui na terra logo. Tá certo? Então veja bem. O louvor tem o poder de nos tirar de nós mesmos e olharmos para Deus. Olharmos para Deus. Quando você adora a Deus. E quando você adora racionalmente, logicamente, você vai adorar a Deus por quem Ele é, e você vai adorar a Deus por aquilo que Ele faz. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O louvor nos dá acesso a Deus. Esse é o poder extraordinário do louvor. Deixa eu explicar isso para você. Abra sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100, versículo 4. Salmo 100, versículo 4. Vamos ler juntos? Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Amém. Entrai por suas portas. Você sabe que Deus sempre teve a intenção de habitar no meio do seu povo. No Antigo Testamento, Ele construiu o tabernáculo, e o tabernáculo era a tenda central. Todas as outras tendas eram montadas no entorno do tabernáculo. Esse tabernáculo tinha 3 partes, tinha o ato externo, o ato sagrado e o santo dos santos. E o santo dos santos simbolizava a presença de Deus. Certo? Depois veio o templo, com essa mesma configuração. Mas depois do templo, veio a plenitude da revelação. Então, nós agora, quando adoramos aqui, nós não entramos, o átrio santo não é aqui. É como se a gente entrasse na sala do trono. Deu para entender? A oração que você faz aqui, ela é recebida no céu. O louvor que você tributa aqui é no céu. E do céu vem a resposta para você. Veja, vou mostrar isso para você direitinho.
Por favor, vamos voltar para aquele texto de Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 14, o que diz aí? Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós buscamos a cidade que há de vir. Aí diz, por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu. Preste atenção. Quando nós adoramos na terra, a nossa adoração chega ao céu. Quando a gente prega um sermão aqui e um pecador se arrepende, onde é que tem alegria? Nos céus. Então o nosso louvor é tridimensional, é um negócio assim internacional, celestial, sobrenatural. Então é muita mediocridade quando você começa a querer achar que culto é show, que culto é uma coisa pequena. Não, irmãos, veja, para você entender, que agora lá no céu, agora, existe louvor a Deus. Existem aqueles querubins, serafins, anjos, toda a hierarquia, toda a casta angelical está lá o quê? Adorando a Deus de dia e de noite. Quando a igreja cultua aqui, é como se a igreja se unisse com a adoração celestial. Tem adoração lá, tem adoração aqui. A adoração que é feita aqui, ela chega na presença de Deus. Aí, eu queria simplesmente dizer para você o que está em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 22. O autor aos Hebreus diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal o quê? Assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A igreja é uma só. Ela está aqui na terra, ela está no céu. Não existe rompimento de comunhão na igreja. Deu para entender? Por isso que os teólogos reformados falam da igreja triunfante e da igreja o quê? Militante. Mas a comunhão dos santos é uma só. E aqui eu queria chamar sua preciosíssima atenção para esse fato. Versículo 28 de Hebreus. Capítulo 12. Vamos ler juntos? Hebreus 12, 28 e 29. O que diz? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Sirvamos a Deus, e o verbo servir aqui é o verbo adorar, é culto, de modo agradável a Ele, com atitude de reverência e santo temor. O que é que infunde o temor no culto? É o temor a Deus.
o temor a Deus, o respeito a Deus, a reverência a Deus, ela é extremamente importante para definir a nossa adoração, como é que nós adoramos a Deus. Eu quero terminar. Então, eu e você, nós não podemos ter acesso à presença de Deus se não for através do louvor. Jesus é o mediador. Mas quando você chega na presença de Deus, o que é que tem na presença de Deus? Louvor. Veja o seguinte, quando você for fazer seu culto pessoal, começa cantando uns hinos lá, bota umas musiquinhas e tal, uns louvores, começa a cantar. Depois você lê a Bíblia, depois você ora. Você vai descobrir que o louvor tem essa capacidade especial, esse poder extraordinário. Porque se Deus habita em meio aos louvores, eu não posso chegar sem louvor. Por isso que lá, os anciãos que estão sentados, os 24 anciãos, quando o Cordeiro de Deus está lá, eles jogam as suas coroas. Significa que, quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos em adoração. Adoração. Quero concluir convidando você. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Lembra daquela situação? Os amonitas e os moabitas e os de Seir se reuniram para destruir Israel. O rei Josafá convida o povo para orar, para jejuar. O profeta de Deus se levanta dizendo: que nessa batalha eles não teriam que batalhar, que Deus batalharia por eles. E quando eles começam a adorar, Deus começa a agir. Veja, Atos, 2 Crônicas 20, versículo 18. Depois do versículo 22. Diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, turma do louvor. Mas veja no versículo 22. Lê comigo, por favor. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá. E foram o quê? Então o povo começou a adorar, a cantar louvores, começou a cantar e a dar louvores. E aí o Senhor começou o quê? A agir. Presta atenção. O louvor nos liberta. O louvor nos conduz a triunfos. Eu quero concluir lendo com você o Salmo 149. Salmo 149. Você se lembra o que nós lemos hoje aqui antes da Santa Ceia? Que Jesus, antes de ir para o monte, para o Calvário, ele cantou o quê? Um hino. Jesus estava indo para a morte ou estava indo para o triunfo? Para o triunfo. Jesus traz a música para o culto, a adoração para o culto, o louvor para o culto. Por isso que o diabo ataca o culto, ataca os adoradores, ataca os músicos, ataca o líder de músico, infarta a nossa querida organista. Agora veja que coisa linda. Salmo 149. Eu penso aqui no fim do mundo, tá? Escatologicamente falando já aqui.
Versículo 5 em diante, 5 a 9, vamos ler juntos. Salmo 149, o que diz aí? Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, e para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Aleluia! Veja, que o juízo de Deus, ele verá exercido em meio aos louvores. Aos louvores. Então começa, tá, gente? Começa treinando aí, pelo amor de Deus. Por isso que eu quero que vocês entendam que a igreja de Pinheiro existe para quê? Para adorar pastor? Para adorar denominação? Para adorar homens? Não, nós existimos para adorar a Deus. Ele é a celebridade aqui. Ele é. Tá certo?